Graças e paz, irmãos, irmãs, mais uma escola dominical. Hoje nós vamos encerrar a carta escrita por Judas. Que Deus nos dê um bom tempo de estudo e, acima de tudo, um coração disposto a obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos buscar a presença do Senhor, pedindo a sua bênção para esse encontro. Graças te damos, Senhor Deus, por mais uma escola dominical, especialmente porque a liberdade que o Senhor nos dá, ela é preciosa no sentido de que a tua palavra pode ser lida e estudada com tranquilidade. E rogamos que o Senhor nos dê a tranquilidade necessária, bem como, Senhor Deus, a capacidade para não só ouvir os ensinamentos, mas também obedecer aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Fica com a tua igreja, Senhor Deus, abençoando. Fica com a tua igreja, Senhor Deus, suprindo as necessidades. Derrama as tuas bênçãos sobre a vida de todos, ó Deus, para que em todo o tempo estejamos sempre buscando ao Senhor e te servindo como único Deus, Deus Criador, Deus Salvador, Deus Sustentador. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então vamos prosseguir com o estudo da carta de Judas. Bom, o que nós já estudamos? Nós vimos, em primeiro lugar, quem era Judas, o autor da carta. Esse Judas, ele se denomina no texto como sendo irmão de Tiago, servo de Cristo Jesus. E já falamos um pouco sobre isso no domingo passado. Para quem ele escreve? Os destinatários da carta, eles recebem a seguinte denominação: chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E nós fizemos a referência de que ele escreve provavelmente a judeus convertidos, embora essa carta seja também uma carta universal. Esses a quem ele escreve, os chamados, os amados em Deus, os guardados em Cristo Jesus, eles são convidados, que é então o objetivo da carta, a batalhar pela fé. A fé que foi entregue aos homens. E isso ele o faz por conta de alguns homens ímpios, como ele chama na carta, que estavam causando alguns problemas na vida da igreja. E ele apresenta essas pessoas como sendo pessoas que possuem uma conduta depravada e uma doutrina distorcida. Fala também sobre o perigo dos apóstatas. E ao falar sobre o perigo dos apóstatas e o seu julgamento, Judas ele faz uma analogia, ele mostra algumas coisas que estavam ou que aconteceram no Antigo Testamento, né, de uma ação de Deus em julgar as pessoas, em punir as pessoas por conta de afastamento de Deus. E ele então toma como exemplo os israelitas apóstatas, os anjos que decaíram e os gentios que também viviam de uma forma contrária à vontade de Deus. E depois que ele fala sobre o perigo dos apóstatas, ele faz uma descrição, né, desses apóstatas, dessas pessoas, desses homens ímpios. Ele diz que essas pessoas elas são sonhadores alucinados, são impuros, insubordinados, irreverentes e também ignorantes. Depois que ele fala sobre a descrição dos apóstatas, ele faz uma comparação com algumas pessoas que se distanciaram de Deus e sofreram, por isso, julgamento. Ele fala sobre Caim, sobre Balaão e sobre Corá. Caim, ele é representante daqueles que estão afastados da verdade divina. Balaão, ele é o representante daqueles que agem por ganância. E Corá é o representante daqueles que se rebelam contra a autoridade
ou contra a ordem instituída por Deus. E hoje nós vamos dar sequência falando ainda sobre a descrição desses apóstatas, olhando para o texto onde ele faz uma comparação com alguns fenômenos naturais. Judas compara esses homens ímpios com alguns fenômenos naturais. E nós vamos começar no versículo de número 12, onde ele diz que essas pessoas são quais rochas submersas. Qual que é a analogia usada nesta comparação? É para dizer que as rochas submersas, tomando isso da navegação, elas representam perigos para os navegantes, especialmente os navios que poderiam ter seu casco rompido ao chocar-se com uma dessas rochas. O que então representa para nós nessa analogia é que esses homens ímpios, eles estavam feitos rochas submersas, inseridos no contexto da igreja, e representavam para a igreja, ou conduziam a igreja para a iniquidade, pelas suas posturas, pelas suas ações, pelo jeito ou pelo entendimento que tinham de como viver a vida cristã. Depois ele chama essas pessoas de nuvens sem água. E isso é uma representação da inutilidade dessas pessoas, que prometiam algo que não poderiam cumprir. Nuvem sem água é aquela nuvem que supostamente promete chuva e a chuva não vem. Essas pessoas, elas prometiam, né, um bem-estar, um crescimento no conhecimento de Deus, ou então no relacionamento com Deus, mas eles não podiam dar isso porque eles estavam equivocados na sua compreensão no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Aí então ele usa uma terceira comparação, dizendo que eles eram árvores sem fruto. Árvore sem fruto é uma árvore que está ocupando inutilmente o espaço. Está ali, mas não produz nada. Jesus faz uma comparação dos falsos profetas com essas árvores que não dão fruto, porque depois ele vai então dizer que os seus discípulos seriam conhecidos pelos seus frutos. São como árvores sem fruto, ou seja, duplamente mortas, desprovidas dos frutos e ainda sem raiz profunda. Era uma árvore inútil, duplamente morta. Na sequência, ele vai falar sobre as ondas bravias. Essa comparação, ela vai mostrar a ação de revolver a própria sujeira. E aí então nós podemos falar dizer a respeito dessa comparação que esses homens ímpios, eles se gloriavam naquilo que deveriam envergonhar-se. Gloriavam da sua atitude, daquilo que faziam, mas o que faziam era vergonhoso e contrário à vontade de Deus. Por isso então, Judas os chamam de ondas bravias do mar, aquelas que revolvem as suas próprias sujeiras. E por fim, a última comparação é a comparação com estrelas errantes. Estrelas errantes, essa expressão é referência aos astros que não têm uma órbita regular. O que, para as pessoas que se orientavam pelas estrelas ou pelos astros, traria alguma dificuldade, porque nem sempre daria um caminho correto ou uma orientação segura. E aí então ele chama essas pessoas
de estrelas errantes, pessoas que estavam sem condições de dar uma orientação segura para aqueles que deles dependiam. Não tinham profundidade, né? Eram estrelas errantes, astros sem órbita regular, que estavam destinados à escuridão, né, dos céus. A partir dessa descrição, ele fala sobre o julgamento que essas pessoas sofreriam. E aí nós temos os versículos 14 a 16. Tomando o versículo 14, nós vamos encontrar uma referência a uma profecia existente no livro de Enoque. Essa referência, né, ao livro de Enoque, nós não temos como ter esse texto. É um texto chamado de apócrifo, mas o que ele retira desse livro, né, chamado de o livro de Enoque, é a orientação ou o ensino de que Jesus voltará e haverá, quando acontecer essa volta, um julgamento. E ele então usa essa referência do livro de Enoque para dizer que os homens ímpios, esses chamados de apóstatas, eles serão julgados por Deus. Essa é uma doutrina comum na palavra de Deus. Nós temos isso em outros livros, em outros escritos, tanto paulinos como nos evangelhos, e a retratação do próprio ensino de Cristo Jesus, dizendo dessa ação julgadora de Deus. E Judas, conhecendo tudo isso, ele lança a mão de um livro provavelmente conhecido na época, que era esse chamado livro de Enoque, ou a profecia de Enoque, onde então ele tira o texto dizendo que Jesus Cristo, ao voltar com suas santas miríades, promoveria um julgamento. Então o julgamento dos apóstatas, ele é certo. Ele é um julgamento que está, né, por acontecer. Já aconteceu com alguns apóstatas, como nós vimos no Antigo Testamento, e Deus não deixará essas pessoas que deturpam a sua palavra impunes, porque o fazem conscientemente. Não é algo ingênuo da parte deles, esse distorcer dos ensinamentos de Deus. É algo premeditado. Por isso, o julgamento é correto. Por isso, Judas dá as razões da condenação. Por que eles serão condenados? As razões da condenação, elas estão descritas nesse texto e são essas. Primeiro, eles serão condenados porque são murmuradores. Isso está no versículo 16. Eles, como murmuradores, eles se queixam da providência de Deus. Também, Judas fala que eles são arrogantes. A arrogância deles está no fato de que eles estão propalando grandes arrogâncias. É o uso de um vocabulário rebuscado com tom de espiritualidade ou religioso, uma espiritualidade externa, atraente, mas vazia da verdade de Deus, ou da verdade divina. E também, como propaladores de grandes arrogâncias, eles o fazem como forma de adular as pessoas por motivo interesseiro. Por essas razões serão condenados. Parando ou tirando o foco dos homens ímpios, Judas agora volta o seu ensino, a sua atenção para a própria igreja, falando para a igreja como enfrentar uma dificuldade dessa, como enfrentar o tempo da apostasia. E isso é importante para nós. Não que as outras questões já debatidas não sejam importantes. Elas são importantes também porque elas nos dão condições de identificar
essas pessoas, pelas suas ações, pelos seus frutos, enfim, por aquilo que seria o comportamento de cada uma dessas pessoas. Mas esse ensino agora, o foco que ele agora coloca na própria igreja é para que a igreja tenha condições, seja fortalecida para enfrentar os tempos da apostasia. E primeiro ele diz para que a igreja se lembre. Se lembre de quê? Primeiro, em Mateus 7,15, 24:11, Jesus alertou sobre os falsos mestres, os falsos profetas, essas pessoas que são chamadas de homens ímpios, os apóstatas. Ele fala sobre isso. E o seu ensino, ou o ensino de Jesus, ele é transferido para a igreja, ele é ensinado para a igreja, ele também é transmitido para a igreja através dos apóstolos. Então as pessoas, Judas está chamando a atenção das pessoas para que elas, ou da igreja, para que a igreja se lembre desse fato, esteja trazendo à memória isso. Jesus já alertou sobre a vinda ou a existência de pessoas desse tipo. Depois, eles precisavam também se lembrar de que essas pessoas, elas são escarnecedoras. Elas estão debochando da verdade do evangelho através da forma com que estão vivendo. E ele então coloca que elas estão andando segundo as suas ímpias paixões. Lembrem-se disso. Jesus falou a respeito dessas pessoas. Essas pessoas, elas andam segundo as suas próprias paixões. E ainda o texto vai nos informar que o propósito dessas pessoas é causar divisões. Inserir-se no meio da igreja ou na igreja para trazer para a igreja alguma dificuldade, e essa dificuldade está no fato de que as divisões acontecem por conta dos ensinos distorcidos da verdade do evangelho. E ainda ele coloca que essas pessoas não têm o Espírito Santo. E aí nós poderíamos dizer, eles não são verdadeiramente convertidos, pois não são guiados pelo Espírito. E a estratégia, então, para suportar um momento como esse, primeiro é trazer à lembrança esses fatos, para que a gente possa fazer uma análise, não uma análise julgadora, mas uma análise esclarecedora, para que a gente não caia no engodo de ensinos que estão contrários à vontade de Deus. Depois ele usa um outro verbo, dizendo que a igreja deveria permanecer. Permanecer de que forma? O que é essa permanência que ele está trazendo agora como forma de orientação para a igreja? Primeiro, a permanência é na edificação na fé santíssima. Fé santíssima é a fé cristã. Tem nada de diferente nisso. O edificar-se na fé depende do ensino. Depende do ensino embasado na palavra de Deus. Depende do ensino correto da palavra de Deus. O que os falsos mestres não traziam. Por isso a orientação de Judas agora é: permaneçam naquilo que é a verdade, confrontando o ensino dessas pessoas com o ensino dos apóstolos. Olhando para as Escrituras, para ver se de fato aquilo que tem sido ensinado pelas pessoas confere com aquilo que a Escritura ensina. A palavra de Deus, ela precisa ser aprendida e obedecida. E é nesse sentido, então, que está a orientação que Judas dá à igreja para permanecer edificando-se na fé santíssima. Depois ainda ele diz da permanência
na atitude de orar no Espírito. Bom, vamos primeiro colocar essa expressão dentro do contexto. Aqui não é nenhuma referência a dons do Espírito, especialmente ao falar em línguas estranhas. Ele está falando sobre a intenção ou a disposição da pessoa em colocar-se submetido à orientação do Espírito Santo, que é o nosso intercessor. Portanto, entender que necessitamos da sabedoria do Espírito Santo, por isso descansar na sua sabedoria, buscar a sua vontade e confiar no seu poder. Essa é a ideia de orar no Espírito aqui. Orando sempre no Espírito, buscando a sabedoria, descansando nela, buscando a vontade de Deus, entendendo e submetendo-se a essa vontade, buscando confiar mais no Senhor, entendendo que o próprio Espírito Santo intercede por nós, porque como Paulo ensina, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo é o nosso intercessor. Ainda dentro do ensino sobre o permanecer, ele diz que era para guardar-se no amor de Deus. Versículo 21. Guardar-se no amor de Deus é permanecer no amor de Deus, no lugar da bênção que Deus nos concede. Não é afastar-se dessa manifestação do amor de Deus. Portanto, através de Cristo Jesus, manifestação do amor de Deus, permanecer firme no relacionamento com Deus e com o próximo. Também, ele fala sobre a espera da misericórdia. Permanecer esperando a misericórdia de Cristo. E aqui é referência à conclusão de toda a salvação, quando então nós receberemos de uma forma muito completa essa ação misericordiosa de Deus, que é então permanecer na sua presença em toda a eternidade. Por isso que no texto fala, para a eternidade, faz referência à vida eterna. São 4 ações para permanecer, para que haja a possibilidade, ou seja, para que no tempo da apostasia a igreja possa sobreviver a esse momento. Edificar-se na fé santíssima, orar no Espírito, guardar-se no amor de Deus e esperar a misericórdia, esperar a volta de Cristo. Lembra que Pedro tratou do fato de que algumas pessoas que são também chamadas de falsos mestres, elas estavam deturpando e dizendo que a volta de Cristo era demorada? No texto de Judas, há uma ação ou uma disposição por parte desses apóstatas em negar a Cristo Jesus, por isso esperar a misericórdia de Cristo. Cristo voltará e nós estaremos sendo resgatados de todas essas condições ou situações adversas. A terceira ação nessa estratégia para sobreviver ao tempo da apostasia está no versículo 22 e 23. Primeiro, nós vamos falar de uma forma generalizada. Ser compassivo. Essa é uma forma de enfrentar o tempo da apostasia. Ser compassivo com o quê? Com quem? Aí o texto vai dizer, ser compassivo com os confusos. Esses homens ímpios que ensinam deturpadamente ou que deturpam a palavra de Deus, eles causam confusões na vida das pessoas, na mente das pessoas. E a igreja precisa ser compassiva com esses confusos, para que esses confusos tenham a possibilidade de acabar com a confusão. Portanto, a igreja que permanece no amor de Deus, que permanece orando no Espírito, que lembra as coisas que foram ensinadas por Jesus e pelos apóstolos, precisa também ensinar aqueles que estão confusos. Mostrar o caminho correto. Mostrar o caminho para que eles alcancem a salvação em Cristo Jesus.
E também ela precisa ser compassiva com os contaminados, ou seja, com os próprios falsos mestres. Né? O texto fala que era para rejeitar até a roupa contaminada. É um cuidado que precisa ter ao estar em contato com essas pessoas para que não haja influência dessas pessoas sobre a vida dos que estão seguindo corretamente os caminhos do Senhor. Terceira estratégia para enfrentar os tempos da apostasia: ser compassivo. Para enfrentar o tempo de apostasia é preciso lembrar o que Jesus ensinou, o que foi alertado pelos apóstolos, lembrar que essas pessoas são escarnecedoras e que andam segundo as suas próprias paixões, e lembrar que elas têm o propósito de dividir. E também, não esqueci de dizer isso no momento do tópico, que elas não têm o espírito conforme está na carta. Devemos lembrar isso. E lembrar também, né, além de lembrar, é preciso permanecer no caminho da santificação, edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito, guardando-se no amor de Deus e esperando a misericórdia de Cristo. E é preciso ser compassivo com os confusos e com aqueles que são contaminados. Diante disso, a epístola é concluída com uma doxologia. Mas na doxologia há um ensino muito contundente, um ensino muito vibrante, um ensino muito importante para a vida cristã. Judas, ao iniciar essa doxologia, ele diz que nós precisamos dar tributos e honras a Deus, àquele que tem poder. Poder para quê? Aí ele diz: guardar de tropeços. Nós recebemos de Deus a bênção de ser guardados, protegidos de tropeços. E essa é uma promessa oportuna para os dias da apostasia. O que significa dizer que nós, permanecendo firmes nos caminhos do Senhor, em momentos de dificuldades, nós temos da parte de Deus a bênção de ser guardados de tropeços. E também ele ainda fala sobre uma ação de Deus, né, que vai nos apresentar com exultação, imaculados na sua glória. Essa apresentação diz respeito ao perdão dos pecados. Somos justificados, somos perdoados em Cristo Jesus. E por fim, pelo fato de que Ele nos guarda de tropeços e também nos apresenta imaculados diante da sua glória, a esse Deus poderoso, capaz de fazer isso, a Ele seja a glória, a Ele seja a majestade, a Ele seja o império, a Ele seja a soberania. Por todos os tempos, no tempo passado, não só das nossas vidas, ou pelo tempo passado, não só das nossas vidas, mas de todo o passado que nós conhecemos, pela ação de Deus em proteger, em guardar as pessoas, em abençoar as pessoas. No tempo presente, no tempo que estamos vivendo, as bênçãos que temos recebido diariamente de Deus, e no tempo futuro, na certeza de que Deus continuará a dispensar os seus favores, a sua graça e a sua providência sobre as nossas vidas. Portanto, a esse Deus que é poderoso para nos guardar de tropeços, para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a Ele seja o império, a majestade, a soberania, a honra, a glória e o louvor, por todos os tempos e por toda a eternidade. Que a nossa vida seja esse constante louvor a Deus,
para a sua honra e para a sua glória. Encerrando a nossa escola dominical, convido você a ter um período de oração. Recolha-se na presença de Deus e apresente a sua vida, as suas necessidades, as suas condições, os seus louvores ao Senhor. Faça esse momento de oração aí na sua casa, ou sozinho ou com os seus familiares. E lembre-se que temos um encontro às 19h30 para um culto de adoração, onde nós teremos a celebração da Santa Ceia. Bom domingo, Deus abençoe a vida de todos e que todos tenham um domingo na paz do Senhor.